Às vezes eu tinha que sair pra ficar 2 semanas fora em turnê. Ele, vai lá, manda brasa, Porra, tá que legal. tranquilo. E me proporcionou muitas coisas. Puta, que legal, cara. E, mano, eu te conheci muito na música, né? Eu já tive vários shows, Uhum. bandas e tal. Como começou esse lance da música, cara? Tipo, desde moleque, assim, como que foi O que veio primeiro, o Corinthians ou a música? Poxa, eu acho que o Corinthians, porque tem umas fotos, deu muito menininho assim com a camisa do Corinthians. Essas fotos são na casa dos meus pais, eu preciso resgatá-las, inclusive, porque minha família não foi tão musical assim. Então, meu pai sempre gostou muito de futebol. Corintiano chato, assim, sabe? Nossa, reclamão. Eu até tinha medo quando ele ia no estádio de ser xingado, assim, porque ele sempre reclamava muito. Mas a música entrou na minha vida cedo também, porque criança, então, assiste programa de TV infantil, toca Trem da Alegria, Balão Mágico. Balão Mágico, então meu pai comprou os cassetes, né? A gente não tinha vitrola em casa. Tinha um aparelho de som que era um receiver com um toca-fitas de carro acoplado ali. Então a gente escutava essas músicas e ele tinha poucas fitas que ele ouvia também. Ele tinha uma do ABBA, Simon & Garfunkel, Raul Seixas e Carmina Burana, que é música clássica. Então nós ouvíamos apenas essas coisas e quando sintonizava alguma coisa na rádio, assim. Então, a gente ouvia sempre essas coisas. Simon & Garfunkel é o que eu mantenho gostando muito até hoje. Depois eu comprei todos os CDs, vinil. E o interesse mesmo, uma coisa que veio da gente, que sou eu e minha irmã mais velha, ela é 2 anos mais velha do que eu. Então, ela começou a gostar de música pop, né? New Kids on the Block, essas coisas. Então a gente assistia muita coisa no Clip Trip, o que passava ali antes de ter a MTV mesmo, né? E aí quando veio a MTV foi uma virada de chave. A gente tentava gravar tudo que passava, tinha um videocassete em casa, gravar o clipe e gravar muita fita isso, bom, quando eu era criança tinha esse tape deck lá, mas depois meu pai comprou um aparelho de som que tinha toca-disco, toca-CD e toca-fita. Então a gente gravava as coisas da rádio, porque comprar um CD era, assim, aniversário ou Natal, né? Então o primeiro CD eu tenho até hoje é o Use Your Illusion 1 do Guns N' Roses, que ele comprou o aparelho de som e esse CD, né? E esse CD tá lá em casa. Meu, e dali começou muita coisa. A gente às vezes ia no mercado, vendia vinil lá. Eu lembro que quando a gente comprou o Bricks Are Heavy do L7 no Carrefour, o vinil ainda tem lá o selinho do Carrefour, assim, Nossa. sabe? Então eu não me esqueço disso. E minha irmã, ela se interessou por tocar. E a banda que me levou pro rock foi o Guns N' Roses, mas a banda que eu me tornei fã primeiro foi o Metallica. Então, eu e ela, né? E ela pirava no Cliff Burton, assim, e ela queria tocar baixo. Meu pai comprou primeiro um violão, depois do Natal a gente foi no Extinto Mapping comprar um contrabaixo para ela, um Giannini azul, né? Só que ela acabou não conseguindo se interessar tanto pelo instrumento, porque ela foi fazer aula com um professor que, meu, o método dele era valsa, e não tinha nada a ver com rock. Então ela deu uma desencanada, né? E aí depois eu peguei esses instrumentos e tentei aprender por mim mesmo, comprando revistinha em banca de jornal, né? E ligando o baixo no aparelho de som, até estraguei as caixas do aparelho de som, né? Mas meu sonho era ser baterista, assim, sabe? Então eu ficava batucando no sofá de casa com as tampas de panela, sabe? Mas o instrumento que tinha em casa eram os instrumentos da Fabiana, minha irmã, né? Que ela acabou não conseguindo levar para frente e eu fiquei persistindo ali até aprender algumas coisas. E, inevitavelmente, lá para 95, 96, no colégio, você começa a afunilar melhor os seus gostos. E tava muito em alta o Green Day, o Offspring, isso desde 94, mas eu ainda era um roqueiro muito de rádio. Mas aí você vê que você consegue tocar ali uma música do Green Day, do Offspring, Ramones passando na TV, na rádio. E aí eu formei minha primeira banda em 96, né? Os Espoletões, já uma banda de punk rock.
E aí veio tudo isso até hoje do punk, do hardcore, da música underground, assim, desse cenário, né? Então aí você já começou já usando o baixo da sua irmã já. Comecei usando... nesses ensaios, não. Eu tive que vender o baixo da minha irmã porque tava muito ruim de grana lá em casa. Uhum. E aí, pra pegar ônibus pra ir pra escola, meu. A gente vendeu o baixo pra usar, pra crer. pegar a condução, assim, sabe? E aí, em 96, eu ganho uma guitarra. Quando eu montei os Spoletões, eu não tinha instrumento nenhum. Eu tinha esse violão em casa, que o violão ficou. E aí tirava as músicas no violão. E quando eu toquei a guitarra pela primeira vez, com pedal de distorção, foi tipo mágico. Falei, caralho, é o som do rock and roll, né? Incrível. Você faz assim. aquele bicorde assim. Nossa, total. Porque em casa você tá lá, blém, blém, assim, né? E a guitarra sem distorção também, mas quando vem a guitarra com o pedal, era um Boss laranjinha, assim. Foi o segundo ensaio dos Spoletões, que era do pai do baterista, né? Ele tinha guitarra, tinha o baixo, tinha ali os instrumentos, né? No primeiro ensaio eu toquei o baixo, tava com as cordas horríveis, assim. E no segundo ensaio eu já toquei a guitarra. E o outro amigo, o Jader, tocou o baixo. E o André, que era o filho dessa pessoa que tinha todos os instrumentos, bateria. A gente forma uns Spoletões ali, tocando uns Ramones, né? Aí começou com cover, né? Começou com cover, mas já no segundo ou terceiro ensaio a gente fez uma música de 3 acordes mesmo, bem básica, assim, sabe? Lá, sol, fá, sol, lá. O refrão era sol, lá e fá. Tipo, eu sei tocar essa música até hoje porque é a primeira música que eu participei compondo na minha vida, cara. É inesquecível isso, E né? deu pra rodar bastante com os Poletões? Nós fizemos 2 fitas demo, Uhum. bem rústicas, assim, de chegar no estúdio com um microfone ambiente, né? Captar tudo de uma vez. Nossa, horrível. O cara dava o rec e saia da sala. Mas lançamos essa fita demo. Vendia nos shows. A gente começou a tocar Vila Rock, Torre do Dr. Zero. Caramba. Tinha um outro lugar ali na Vila Madalena que agora me fugiu o nome. Que droga. Já falei desse lugar várias vezes, mas tudo bem. Não, tudo bem. E começamos a conhecer um circuito de bandas ali da Zona Sul, do pessoal do Jabaquara e depois da galera da Saúde ali. Então tinham várias bandas que eram o Subdivision, o E-Noise, o SLM, o Diabolique, o Dirt Shoes, que eram as bandas ali da Zona Sul, e o Chutamontes também, que era ali do Jabaquara. Uhum. Então a gente começou a fazer show, pegava ônibus, ia fazer campeonato de dirt jump de bicicleta. Depois a gente conseguiu tocar nesses lugares, conseguimos tocar no Hangar 110. Os Spoletões legal. participam da primeira coletânea, talvez única, do Esquema 110, que é um CD duplo. Dali saíram tantas pessoas que continuaram na música, eram tudo de bandas menores, mas o Spoletões tocou abriu pro Lagwagon no Hangar, porque a gente ganhou uma edição do... Caralho. Foi Lagwagon e Bum Bum Kid. Uhum. Eu tirei umas fotos com uma câmera analógica, assim, dos shows, eu tenho até hoje lá. O E-Noise tocou com o Gritando HC. A gente se conectou muito também com uma galera de Guarulhos, nesses shows do Hangar, depois marcando os nossos shows nos lugares menores. Então, deu pra conhecer bastante coisa, assim. Comecei a mandar fita por carta, comprar fita por carta, CD demo por carta. Nessa Sim. época, eu tava conversando com o Crildo ali fora sobre o Fist, conheci o Nick. Um tempo depois ele lança a coletânea de 30 segundos lá. Uhum. Ele até chegou a chamar os Spoletões, mas a gente não conseguiu compor uma música e mandar pra ele, assim. Sim. Mas foi uma época seminal pra mim, que me levou a conhecer muito mais coisa, a verdurada, a cena Stray Edge, o vegetarianismo, o veganismo. E dali eu formo uma outra banda que era o Low Battery e um pouquinho depois o Good Intentions, que é uma banda que eu tive, uma banda Straight Edge. Ela acabou no ano passado, ela durou 25 anos, né? A gente formou em 99. Eu lembro dessa banda. Então. Então, tem essa trajetória até chegar nesse começo dos anos 2000, que foi uma caminhada muito legal.
sabe? De trocar e comprar fanzine, de conhecer o vegetarianismo, o veganismo e ampliar várias coisas, assim, né? E isso tudo acabou me levando pro Dance of Days. Ô, Fausto, deixa eu te perguntar, o que te atraiu no movimento Stray Edge, mano? Assim, que te fez querer fazer parte? Olha só, quando eu conheci o punk, o hardcore e caí mais de cabeça, formando minha primeira banda ali em 96, nessa época, inclusive, passava muito clipe de Here We Go, do Shelter, na MTV, tocava na rádio. Aquele som me cativou muito. Quando eu peguei o CD Mantra e fui pesquisar um pouco, eu via que aquelas pessoas eram vegetarianas e que elas não consumiam nenhum tipo de droga. E aí eu via o punk rock, até indo em alguns shows, que tinha uma coisa, de certa forma, um pouco que eu achava destrutiva pra minha pessoa. Que a minha galera ficar bem louca, beber pra caramba. Porque eu curtia aquele som e associava que você tinha que ficar... Tinha que beber, tinha que fumar, tinha que usar várias coisas. Aquele lema, né? Sexo, drogas, rock and roll, né? E assim, aquilo nunca... Eu não me via naquilo. Uhum. E quando eu descobri e conheci o Stray Edge, via que tinha uma galera do hardcore que, não usava drogas e, era vegetariana, vegana. Daí eu me interessei pelo vegetarianismo e pelo veganismo, né? Então foi essa coisa de ter essa galera que curtia aquele tipo de som, que tinha uma mensagem, que quando eu conheci também o punk, pra mim, era muito da mensagem ali, né? Que tinha uma mensagem que eu me identifico até hoje, e que não usava nenhum tipo de droga, não fumava, não bebia. E aí, isso me atraiu muito pro Stray Edge. Porque eu também imagino ali na época, ali, todo mundo muito doido, e você, assim, mó de boa, assim, e, tipo, meio que, caramba, né? Às vezes deve ter pensado, cara, o que eu tô fazendo aqui, né, mano? Um monte de gente doida. Apesar de eu ter montado minha primeira banda com 16 anos, a galera já bebia, passava na frente da escola a galera fumando, sabe? Mesmo sendo menor de idade, a gente tá ligado nisso, sabe? Sim. E eu via que aquilo não era pra mim. E eu nunca também quis julgar as pessoas se elas optam pela vida, fumar, beber, respeitando o meu espaço, eu vou respeitar. Isso nunca foi uma parede pra mim, sabe? Porque uma época o Stray Edge foi muito ligado a tipo, os caras são preconceituosos, querem andar com o Stray Edge, né? Não é isso, sabe? Pra mim é uma escolha pessoal. Eu me sinto bem assim. Se você me respeitar dessa forma, eu vou te respeitar pelas suas escolhas assim, entendeu? Então, eu sempre levei dessa forma. Mas já rolou algum tipo de preconceito, já? Já. De falar, pô, esses caras... Teve o lance assim... Me tornei vegetariano e depois vegan em 98, então eu via principalmente para outras pessoas, assim. Minha família sempre respeitou minha escolha, mas tipo, caramba, né? Não come carne, o que é isso, né? Não vai beber, né? Ainda mais naquela época que não tinha muita informação sobre isso, né? Justamente, você parece um ET ali, sabe? Então teve sim. Já tive, inclusive, preconceito da galera Stray Edge, porque um dia eu tava tocando com o Good Intentions na Verdurada, outro dia eu tava tocando com o Dance of Days, que por um momento foi levado como uma banda de traidores, digamos assim, sabe? Porque era um pessoal que não andava mais com aquela galera Stray Edge que organizava a Verdurada. A Nenê mesmo já tinha deixado de ser Stray Edge. E então parece que toca com caído. Eu nunca gostei desse termo. E toca no Good Intentions, isso é um absurdo. Existia um fórum Stray Edge que eu não participava, mas às vezes a pessoa, falaram o teu nome lá, sabe? Então rolou de alguns lados. Mas isso também nunca me abalou, assim, porque eu acho que eu tenho que ser verdadeiro primeiro comigo mesmo. E se eu vivo daquela forma, é porque me faz bem, entendeu? Se um dia eu tô viajando com uma banda, a gente vai lá dividir a van por 14 horas, a galera vai estar fumando maconha a viagem inteira, sabe? Vou estar meio passando mal, mas, é isso, é a vibe dos caras, eu não tô fumando, sabe? Tipo,
Mas isso já aconteceu algumas vezes com algumas bandas, assim, que a gente viajou. Bandas de grandes amigos, assim. Foi com o Blind Pigs, né? Uma vez a gente foi pro sul, mano, os caras fumavam muito, assim, né? Acho que pode falar isso, não tem problema, Pode, né? né? Abraço, Henrique. Fez aniversário por esses dias aí. Você é foda.